Apóstolos, capítulo de número 22, capítulo de número 16 e versículo de número 22. Quem encontrou, diga amém. Aqui no telão também, a minha versão é a mesma que está aí no telão, revista e atualizada. Diz assim o texto da palavra de Deus: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites e lançaram no cárcere, e ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Depois vocês trazem a água aqui para mim aqui, que estou com a garganta seca aqui. Quando leio tudo que envolve a vida de Paulo, claro que todos os personagens bíblicos são exemplares e trazem para nós grandes exemplos, principalmente exemplos de fé. Paulo, ele na Bíblia, ele para mim, ele se destaca muito pela sua resiliência, pela forma em que Paulo encarava diversas situações e por amor ao Evangelho, ele honrava a Jesus. É interessante que quando uma pessoa se converte na igreja, não estou dizendo que isso é uma fala errada nossa, mas geralmente a gente vira para aquela pessoa e diz assim: olha, Deus vai trazer alegria ao seu coração, Deus vai te dar vitória, Deus vai te transformar. Não tem nada de errado nisso. Mas é interessante que quando Jesus ele teve um encontro com Paulo no deserto, quando Paulo ele cai por terra e fica cego, e ele vai para um lugar e Jesus imediatamente pega um dos seus discípulos, a saber, Ananias, e disse para ele: olha, vai lá porque lá está Saulo. Esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Interessante que Paulo já converte e já recebe uma mensagem assim: você vai sofrer pelo Evangelho. Era uma propaganda, é uma propaganda que não é muito bem-vinda nos nossos dias de hoje. E a vida de Paulo nesse texto aqui vai nos ensinar algo tão importante para a nossa vida. Por quê? Porque Paulo aqui agora, Paulo está chegando, é a primeira vez que Paulo chega na Europa para a implantação do Evangelho ali. E ele chega em Filipos, uma cidade que era uma província romana. Então, quando diz que é uma província romana, as leis romanas era que funcionavam naquele local. Paulo chega, e o capítulo 16 vai mencionar essa chegada de Paulo. Essa chegada de Paulo é destacada com 3 personagens destacados ali em Filipos. Primeiro, Lídia, uma mulher rica, vendedora de púrpura, tinha muito dinheiro, ela era igual Cornélio, ela tinha boas obras, mas não havia se batizado, não havia conhecido a Jesus de perto. Era uma pessoa religiosa. Foi encontrada pelo Evangelho e ela se tornou uma grande mulher de Deus ali naquela terra, uma grande líder da igreja. É interessante também
que ela constrange Paulo e Silas, e eu tenho certeza também que Lucas estava presente. Por quê? Porque Lucas é que escreve o livro de Atos. E é interessante que a narrativa, principalmente aqui, fala uma narrativa da primeira pessoa no plural, nós andávamos. Não sei dizer porque Lucas não foi para a prisão, mas Lucas ele foi testemunha ocular dos acontecimentos aqui na chegada do evangelho na Europa. Até porque ele era grego, ele era gentil, por algum motivo Lucas estava acompanhando. Mas enfim, Lídia constrange Paulo e seus companheiros a ficar na casa dela. Paulo é constrangido, fica na casa de Lídia. Numas da ida ao local de oração, e várias vezes Paulo se depara com uma jovem usada como um instrumento demoníaco para dar dinheiro, lucro a homens, porque os demônios usavam ela como objeto de adivinhação. Paulo, em uma das ocasiões, na ocasião final, que desencadeia todo um problema, Paulo expulsa o demônio daquela menina. Mas é interessante que aquela moça, ela toda vez ali atrás de Paulo, dizendo: esses homens que nos pregam a verdade, que nos pregam o evangelho, são servos do Deus Altíssimo. Diz: pastor, não entendi. Por que Paulo expulsou? Como é que Paulo descobriu que era demônio? Se ela estava falando que ele era servo de Deus e estava pregando o evangelho. Não é a primeira vez que demônios reconhecem a autoridade. Porque quando no endemoniado gadareno reconheceu quem era Jesus. Mas uma coisa é reconhecer, mas aquela menina estava usada pelas forças contrárias para levar Paulo e Silas se ufanarem. Esquecer o objetivo do evangelho e achar que eles mereciam crédito do que eles estavam fazendo. Quando Paulo então expulsa o demônio daquela moça, aí que todo o problema começa. Porque quando nós fazemos alguma coisa pelo reino de Deus, automaticamente a gente espera uma recompensa, espera um reconhecimento. O reconhecimento que Paulo e Silas tiveram foi de serem levados para a cadeia, de apanhar com vara, e muito, e de serem levados para um lugar. Aí entra o terceiro personagem, que é o carcereiro, a um lugar que era o cárcere interior. E eles foram, além de colocados no cárcere interior, o cárcere interior, ele é o cárcere abaixo do cárcere principal. O que era o cárcere interior? Ou inferior? Toda necessidade fisiológica que a pessoa lá em cima fazia, caía lá embaixo. E Paulo estava nesse lugar. Além de estar nesse lugar, eles estavam presos, com o tronco numa posição incômoda, em que faziam com que eles sofressem. E é o interessante aqui, que é aqui que eu começo, diante de toda essa introdução, que eu começo a mensagem com um tema. Quando as circunstâncias são terríveis, prossiga com o plano de Deus. Prossiga com o propósito. Por quê, meu irmão? Porque Paulo aqui, parecia que o evangelho ali na Europa estava destinado a não ir à frente. Por quê? Porque Paulo, a primeira coisa que acontece com ele é ir para a cadeia. O primeiro milagre que acontece ali, ele vai para a cadeia. E é tratado de uma forma tão vexatória. Mas é aí que Paulo nos ensina uma coisa.
Não importa onde você está, o que importa é que aquele que tem um propósito na nossa vida, ele vai nos dar a vitória. E aí que começa, por quê? Porque é interessante que a primeira coisa que nos aparece são dois homens, que era para estar lastimando, que era para estarem reclamando da vida. Diz o texto da palavra de Deus que à próxima meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Se o texto dissesse para nós assim, que Paulo e Silas somente oravam, nós poderíamos inferir um tanto de coisa, porque às vezes a gente ora, a gente fica orando, a gente fica assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Senhor, por que esse momento veio sobre a minha vida? Não, diz o texto que Paulo e Silas estavam orando e cantando. Ninguém canta quando está desesperado. Quem canta é porque está seguro. Quem canta é porque sabe, Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia mostra que quando o crente tem propósito, ele usa essas duas armas para seguir o propósito: oração e louvor. A primeira coisa que Satanás quer paralisar os crentes quando o momento do mal vem, é fazer com que ele não ore e não cante mais. Eu não sei se você era de um tempo, hoje quase não vejo, que a gente nas casas dos evangélicos, a gente via músicas evangélicas tocando. Já alguém é desse tempo aqui? As músicas tocavam mesmo e hoje... Só Deus tem misericórdia. Porque você passar na casa de alguns irmãos, ver lá tocando até a Anitta e Pablo Vittar. A irmã Anitta e o irmão Pablo Vittar. Irmã do cão. Sabe o que é isso? Porque são duas armas que Deus mostra na palavra dele, que são armas que o crente mostra que na hora que ele está seguindo o propósito. Porque a vida, irmão, ela tem os poréns. Já passou algum porém na sua vida? Se você tem mais de 15 anos, você já passou no mínimo 1 milhão de porém. Nossa, eu estava quase namorando com aquela menina ali, até que o fulano mais bonito que eu levou ela embora. Apareceu um porém. Eu estava quase conquistando aquilo ali, mas até que... Tem os poréns, tem os mais da vida, tem os poréns da vida. Quando os poréns da vida vêm, siga o propósito. Quando os poréns da vida vier, siga o propósito. E Paulo mostra que segue o propósito orando e cantando. E são duas ferramentas, como eu já disse, que a Bíblia mostra que são ferramentas de guerra do cristão. Josafá, capítulo 20 de 2 Crônicas. Josafá era um rei temente a Deus. Veio o exército inimigo para lutar contra eles. Ele estava com medo. Deus virou e disse: Josafá, nessa batalha você não terá que batalhar, porque eu batalharei por você, assim diz o Senhor. Sabe o que Josafá fez? Josafá, ao invés de colocar o exército na frente, Josafá pegou os levitas, colocou na frente, e os levitas foram cantando: o Senhor é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Enquanto eles iam cantando, os inimigos eram derrotados. Na hora da dificuldade, cante. Na hora da dificuldade, cante. Adore a ele, porque enquanto você canta, Deus começa a derrubar os seus inimigos. Glória a Deus. Muitas vezes esses inimigos podem não ser externos, pode ser você mesmo. A sua incredulidade. Começa a cantar e dizer: o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E a segunda arma, que é a oração, no Novo Testamento mostra um exemplo prático, inclusive em Atos dos Apóstolos. Quando começam as perseguições à igreja, Pedro ele foi preso, colocado para ser vigiado por 16 soldados.
E além de ser preso num cárcere, numa prisão, diz que um anjo vem, tira Pedro de dentro da cadeia, passa pelos 16 soldados, e ninguém vê Pedro, só que Pedro chega no local aonde os irmãos estavam reunidos. Quando Pedro chega, o que os irmãos estavam fazendo? O que os irmãos estavam fazendo? Orando. Sabe o que eu aprendi aqui? Eu vi essa frase. Foi o anjo que tirou Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que trouxe o anjo aqui para a terra. Eita glória! A oração e o louvor são ferramentas que nós utilizamos, não é porque a coisa está boa, é porque nós sabemos que aquele que nós servimos tem um plano melhor do que o nosso. Nos poréns da vida, vai chegar uma hora que vai parecer que não dá para prosseguir. Só que o Senhor, quando o povo de Israel chegou no Mar Vermelho, Deus falou com eles para recuar, Deus falou para eles para fugir, Deus falou com eles o quê? Marchem, caminhem. Senhor, mas o mar está na frente. Não importa, se for necessário, o mar se abrirá e você passará em nome de Jesus. Com Deus não tem a conversa de recuar. Deus só tem uma palavra para o povo dele: avance. Avance. Pode parecer para muita gente aqui loucura. Pode parecer para muitos de nós uma ilusão, uma utopia. Mas a palavra de Deus não é uma utopia, é a boca de Deus falando. Essa mesma palavra que fala que Deus parou o sol, que Deus parou, que Deus abriu o mar, é a mesma palavra que fala que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Se você é um desses, levanta a sua mão e aplauda Ele. Escute o que eu vou dizer. Essa mesma palavra diz que Ele faz essas coisas. É a mesma palavra que eu creio que Deus vai abrir portas para você. É a mesma palavra que eu creio. Deus manda você avançar. Parece que a coisa está intransponível. Comece a cantar, comece a adorar, porque sabe o que vai acontecer? Deus se revelará com poder e grande glória. Meu irmão, mas tem uma coisa que aconteceu aqui. Porque todo mundo quer ver o terremoto de Deus, mas o terremoto, ele é a consequência. Todo mundo quer o terremoto, mas ninguém quer parar na cadeia. Todo mundo quer passar o mar, mas ninguém quer passar o sufoco. Mas o mais interessante é que quando Paulo e Silas cantavam e oravam, repita comigo, eles estavam numa cadeia. Fala bem alto, eles estavam numa cadeia. O Jefferson aqui faz muito trabalho na cadeia, inclusive ele está precisando de homens corajosos, né, Jefferson? Eu já fiz muito trabalho na cadeia também. Lugar da cadeia é o que, Jefferson? É cara que fica amaldiçoando, é ou não é? Que fica xingando. Tem cara lá que vende a alma para o demônio, literalmente, irmãos, para sair de lá. Eu estou ilustrando isso, você sabe por quê? Porque aquilo ali era uma cadeia, aquilo ali era um cárcere. Só que naquele dia, naquele cárcere, ao invés de ouvir palavras de desgraça, palavras de maldição, palavras de morte, estava ouvindo uns crentes orando e cantando. Você não entendeu? Sabe o que Paulo e Silas fizeram? Trouxeram o céu para dentro daquela cadeia. Sabe o que Paulo e Silas fizeram? Trouxeram o céu para aquele ambiente. Paulo e Silas falaram o seguinte: não importa onde eu estou, não importa a situação que eu estiver, aonde o céu vier, o céu transforma o ambiente. Quando o céu vem, o céu transforma o ambiente. Não é o ambiente que transforma o céu, é o céu que transforma o ambiente. É o céu que transforma o ambiente. Quando prossegue o texto,
Diz que os companheiros, todos os que estavam presos na cadeia, ouviam Paulo e Silas. Eles escutavam. Porque eles estavam escutando coisas que eles nunca escutavam. Eles estavam vendo coisas que eles nunca viram. Homens que transformaram o ambiente, porque seguiram no propósito. Você pode estar reclamando que você deve estar em ambientes que você não queria estar. E você pergunta por que Deus mandou você para lá, para você transformar aquele ambiente. Você não pode transformar, mas o Deus que você adora pode. Você não entendeu o que eu disse. Você não pode fazer nada, mas o Deus que você adora, Ele pode. Escutavam. Você sabe o que é isso? É o crente mostrando a diferença dele no meio das circunstâncias. Crente com propósito é assim. Crente com propósito é mais ou menos assim. Pode chamar você de quadrado lá no serviço. Pode chamar você de um tanto de apelido que irmão tem nas empresas. Mas na hora que o bicho pega, meu irmão, chama os irmãos para orar. É assim ou não é? Porra, várias vezes. Trabalhei em empresa metalúrgica por 24 anos, por várias vezes. Líderes que eu tinha na empresa falavam comigo: Alisson, pelo amor de Deus, pega esse rapaz, leve ele lá no vestiário e ora para ele, para mim. É agora. O chefe liberou, pegava o cara, de repente nós dois lá no vestiário. Mandar fogo nele, Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É um Deus que transforma o ambiente através do povo dele. Mas é um povo com propósito. É um povo que segue o propósito. Sabe o que me implicava, irmão? E eu pedi: Jesus, eu não quero ser assim. Segunda-feira, você sabe que nas empresas, segunda-feira, quem trabalha de madrugada, pega serviço 6 horas da manhã, tem colega seu que chega mais ou menos assim. É assim ou não é? Trocando as pernas. Mas é engraçado que é os caras que chegam mais alegres. É assim ou não é? E é engraçado que tinha irmãos que passavam um domingo no culto, chegava lá, parecia que bebeu vinagre o domingo todo. Falava: não, eu recebi uma fonte. Eu recebi uma fonte na minha vida. Eu quero mostrar que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. E eu fui reabastecido. E eu fui cheio do Espírito Santo. Eu fui cheio. Crente ri sim, meu irmão. Crente não fica com piada profana. Mas crente passa e diz: oh, meu amigo, que Deus te abençoe. Você abraça, você sabe por quê? Porque você pode transformar o ambiente aonde você está. Aleluia. Oh! Siga o propósito. Aí sim. Diz a Bíblia que de repente sobreveio um terremoto. Aqui no versículo 26 diz que de repente veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, que abriu todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É interessante que na localização de Filipos era comum um terremoto. Mas vem cá, meu irmão. Acontece um terremoto aqui no Brasil, na Nelson Hungria. O Jefferson conhece bem a Nelson Hungria. A Nelson Hungria, as celas, abre tudo. O que vai acontecer, Jefferson? A turma vai montar no 18, pular muro, sair correndo. Tudo bem, ali em Filipos o terremoto poderia ser comum. Mas aquele não foi comum. Aquele foi um terremoto que trouxe libertação para quem estava preso. Aquele terremoto, ao invés de fazer os presos fugirem, ficou todo mundo parado no mesmo lugar, sem entender o que aconteceu. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus desce no ambiente, o temor desce naquele lugar. Quando a presença de Deus desce no ambiente, o temor desce no lugar.
E aí o que acontece? Sabe o que acontece? O terremoto muda tudo. Porque parecia que tudo ia acabar naquele dia. Parece que o ministério de Paulo ali em Filipos, mais propriamente na Europa, não ia dar em nada. Mas o interessante é que o carcereiro acorda, vê aquilo acontecendo. O carcereiro pega a espada e ia se matar. Por que ele ia se matar? Porque se o carcereiro tem lá dentro um camarada preso que ele estava condenado à morte, se ele fugisse, o carcereiro sofreria a mesma punição que aquele iria sofrer. Sabe por que o carcereiro queria se matar? Porque ele achou que todo mundo ia fugir. Paulo lá do cárcere interior gritou: não faça tal coisa. Todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Aquele carcereiro virou para Paulo: Paulo, o que eu posso fazer para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e também a tua casa. Será salvo tu e também a tua casa. Sabe qual é a palavra de Deus aqui? Podem estar em cárcere, transforme o seu cárcere, que na hora que você menos pensar, o terremoto vai vir, vai tremer os alicerces. Ninguém pode segurar o Evangelho de Deus. Ninguém pode segurar o Evangelho de Deus. Aleluia. Sabe o que a palavra nos ensina aqui? Está difícil a vida, meu irmão, siga com plano. Siga com propósito. Siga com propósito. Jesus, ele falou, sabe qual que é o plano? Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o plano. Esse é o plano. Pegue a cruz e continue seguindo. Pegue a cruz e continue caminhando após Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Breve, nós trocaremos a nossa cruz por uma coroa. Breve, nós deixaremos essa cruz e nós receberemos uma coroa. Mas até que esse dia chegue, o céu está conosco. O céu está conosco. Se tem crente aqui, dê um glória a Deus bem alto. Fique em pé no seu lugar.